cumprimento a você com a paz do nosso Salvador Yahushua, o Filho de Yahu, aquele que veio para salvar o mundo, salvar eu, você e todos os moradores da terra. Hoje nós vamos falar de amor. Amor é a mais nobre de todas as virtudes que existem. E é impossível falar de amor sem primeiro falar de Yahu. Então hoje o tema, como está visto aí, o tema é Yahu é amor. Eu quero ler 2 versículos com você. Um está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 24, que diz assim: Yahu é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nota? Espírito é algo invisível, mas é real. Assim como nós não podemos pegar na luz, apalpar a luz, não podemos pegar na energia, não podemos pegar em outras coisas, o espírito também é de uma dimensão não física. Yahu é um ser, ele é formado de espírito e alma. O espírito é onde ocorrem os propósitos, as intenções. E a alma é onde ocorrem os pensamentos, as vontades, as emoções e as decisões. De forma que o amor envolve o espírito e a alma. Então, Yahu é espírito. Ele tem capacidade para amar, não só, mas ele é amor. Em 1 de João, no capítulo 4 e no verso 8, diz assim: Aquele que não ama não conhece a Yahu, pois Yahu é amor. Nota? Ele não só tem amor, ele é. A essência dele é amor. Ele é formado essencialmente de amor. Por isso, ele tem uma capacidade ilimitada de amar. No verso 16 está dito assim: E nós conhecemos e cremos o amor que Yahu nos tem. Yahu é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Yahu e Yahu nele. Nota aqui que o amor, ele se caracteriza por algo que é mútuo, que envolve mais de um ser. Yahu é amor e ele decidiu, na eternidade passada, exercitar esse amor gerando um filho, Yahushua, que existe desde os tempos eternos. E esse pai e esse filho decidiram gerar um casal, um primeiro casal, para que esse casal desse continuidade a um tipo de convivência que esse filho e esse pai, Yahu e Yahushua, tinha desde antes que o mundo fosse formado. Então, o propósito da existência humana, a principal razão da existência humana, é exercitar, exercer o amor. Essa é uma coisa fundamental e nós precisamos entender que o ser humano não foi criado aqui na Terra assim como os animais e outros seres. Não. Ele foi criado com um propósito. E nós sabemos que o ser humano foi criado à imagem e conforme a semelhança de Yahu. Note, em Gênesis capítulo 1, no verso 26, está dito assim: Também disse Yahu:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ser imagem de Yahweh, ser semelhança de Yahweh, significa necessariamente ter capacidade para amar, ser habilitado para amar. E é justamente por isso que Yahweh criou o ser humano com um espírito para ele exercitar. Em outro vídeo eu vou falar sobre o amor no ser humano, mas hoje nós vamos falar que Yahweh é amor e mostrar que esse amor é imenso, ele é a fonte inesgotável de amor, um ser de qualquer espécie jamais poderá dizer: eu queria amor em mim e está faltando porque a fonte secou. Jamais. Além disso, o amor tem outros princípios. Por exemplo, um dos princípios do amor é a multiplicação. Porque como o amor é mútuo, ele envolve mais de uma pessoa, esse exercício de amar faz com que haja uma ressonância, haja um impacto que afeta o ambiente onde essas pessoas que estão se amando causa, e a partir daí isso vai gerando. Então nota, a gente acabou de falar que o planeta Terra foi criado com um propósito que é reflexo do amor que o pai Yahweh sempre teve com o seu filho Yahushua antes que o mundo existisse. Percebe? Então o amor chegou a causar esse impacto, fazer esse pai e esse filho. Nota que em Gênesis 1:26 está dito assim: façamos, quer dizer, era o pai e mais alguém, e com certeza esse filho estava com o pai, porque não existiam outras pessoas. Então, nesse momento, a gente precisa entender que o amor procede de Yahweh. Na dimensão humana, devemos ter essa percepção, que ele é a fonte de amor, que essa fonte é inesgotável, que a existência humana, a razão de ser, o sentido da vida humana é exercitar o amor. Portanto, só faz sentido, a vida humana só tem sentido se exercitar esse amor. Infelizmente, algo aconteceu no passado que fez com que o ser humano, desde o ventre materno e em toda a sua existência, já esteja mutilado, amordaçado, impedido de amar. Porque a desobediência no Jardim do Éden causou isso. Nós veremos no outro vídeo. Mas é importante que você saiba que o amor, ele causou um impacto imenso no universo, a ponto de este planeta ser criado. E veja que em Yahweh o amor é tão intenso que quando Yahushua veio aqui, nós percebíamos que ele passava por situações de rejeição, perseguição, calúnia, e isso não o estremecia. Por quê? Porque o amor é maior do que o mal. O amor é maior do que coisa, porque Yahweh é infinito em sabedoria, ele é infinito em conhecimento, infinito em amor, ele é infinito em bondade, em benignidade, em tudo. Tá? Então eu quero que você entenda que o amor é a base para a existência humana. Em 1 de João, no capítulo 3, nós percebemos uma coisa importante, onde diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Yahweh. Percebe? Ou seja, nós não merecíamos ser chamados filhos de Yahweh por causa da desobediência do Éden, e esse mal perpassou todas as gerações,
Mas o amor de Yahweh é tão grande que ele decidiu enviar o seu filho. Veja aqui no capítulo 4, nos versos de 8 a 10, o que diz. Aquele que não ama não conhece a Yahweh, pois Yahweh é amor. Nisso se manifestou o amor de Yahweh em nós, em haver Yahweh enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Yahweh, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Percebe? O mundo estava cheio de seres humanos antes de Yahushua, o filho de Yahweh, vir aqui. E o que aconteceu? O amor de Yahweh pelo ser humano, que é a sua imagem, a sua semelhança, é tão grande que ele enviou o Filho unigênito, o único filho que ele tinha, ele mandou por amor a essa raça humana tão perversa para salvá-la, para tirá-la da situação de pecado e colocá-la numa situação de aprovável, aceitável de amor. Você percebe quão grande é o amor de Yahweh pela nossa vida? Então Yahweh é amor. O amor é imenso. O amor, eu recomendo você ler 1 Coríntios, capítulo 13. Lá fala sobre o amor. Ele é imenso. É a maior das virtudes que se pode ter. Inclusive, eu quero encerrar dizendo a você que é impossível um ser humano amar se ele primeiro não nascer de novo. E Yahushua diz em João 3, de 3 a 5, que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Yahweh, não pode entrar no reino de Yahweh. E no verso 6 ele diz, aquele que é nascido de novo é nascido do Espírito, ou seja, o que é nascer de novo? É Yahweh insuflar dentro do ser humano outro espírito, além do espírito humano, que é o espírito dele, o espírito de Yahweh, para que o ser humano possa ser reabilitado para amar. Então, o novo nascimento, a conversão ao Salvador Yahushua, como muitos chamam, é justamente a pessoa receber um novo espírito para que seja reabilitado, capacitado para amar como Yahweh determina. E eu quero ainda indicar para você, 1 de João, capítulo 4, verso 3, ele diz, e nós temos vistos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Foi por amor. Yahushua veio aqui por amor. Yahushua não veio aqui para competir em deter dominação de massas humanas, multidões, não. Ele veio aqui para salvar cada um de nós, que nascemos e vivemos a vida inteira escravizados pelos atores nocivos que são a religião, a ciência, os governos, o mundo dos negócios, a cultura e outros atores que operam numa engrenagem combinada, satanicamente inspirada para impedir que eu e você ame a Yahweh e ame ao próximo. Mas eu quero incentivar você, se converta a Yahushua para nascer de novo. Aqui abaixo você vai ter o link de um vídeo que fala de conversão e, inclusive, o link de uma coleção de livros que fala de amor. Você se deleita, se converte com urgência, vai lá, se converta logo, porque o ser humano só terá capacidade de amar depois que ele se converter a Yahushua. Assim seja.